Graça e paz, amados. Como é bom estarmos aqui novamente. Amém? Que é bom, que alegria. Estava me preparando hoje. Levantei, fiz todos os procedimentos matutinos, né? Mas o coração da gente fica alegre. É diferente quando você grava um culto na mesma seriedade, no mesmo propósito de oferecer a Deus o melhor e estar na unção, mas nada é comparado ao que nós estamos fazendo aqui agora. Amém? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é gostoso, né? Com todos os procedimentos, tudo aquilo que os protocolos exigem, mas nada se compara a estarmos juntos, esse calor humano, preparar, porque o nosso culto, o culto que nós prestamos a Deus, ele não começa agora quando nós damos a abertura, não, é quando nasce no meu e no teu coração o desejo de falar, amanhã eu vou cultuar o meu Deus. Ali o Senhor começa já a receber o culto, ali o Senhor já começa a ver, tamanha é o teu interesse de estar. Por isso que o salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Existe uma disposição, existe uma alegria, e ali o Senhor começa a se preparar. O meu servo e a minha serva já estão predispostos a me adorar. Ele está se preparando, ele está saindo de lá, ele está fazendo tudo, ele está correndo para que chegue no horário, para que realmente lá eu esteja. E é por isso que o Senhor fala, onde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Por isso que a palavra do Senhor, ela é fiel, Ele vela para cumprir. E o último versículo do livro de Mateus fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, Ele está aqui. E se Ele está aqui, eu e você devemos dar a Ele o nosso melhor. Amém? Muita alegria de ver alguns irmãos, outros ainda não estão, mas assim o Senhor permitiu. E Ele vai receber o meu e o teu louvor. Amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Meu irmão, como é tremendo isso. Quem é esse Senhor? Quem é aquele no qual nós veremos as marcas em suas mãos? Que dimensão tem esse Deus sublime, que a Bíblia nos diz que por Ele e nele foram realizados o quê? Todas as coisas, tudo que existe, não só no nosso planeta Terra, mas em todo o universo, todas as coisas foram feitas e realizadas porque Ele quis. Que poder tremendo tem esse nosso Deus. E lá em Filipenses, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu amo esse texto. Quando medito nesse texto, eu fico vislumbrado. Tamanho é a alegria e o propósito da salvação. Lá no versículo 5 de Filipenses, capítulo 2, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou
sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Tremendo. Você e eu servimos e adoramos um Deus que se esvaziou, que tem e é uma glória tremenda. Ele decidiu vir, se despojar de toda a sua glória, de toda a sua plenitude, se tornar semelhante a mim e a você, morrer numa cruz e simultaneamente salvar, nos resgatar da morte, da perdição, do inferno, vencer tudo por nós na cruz do Calvário. Por isso que esse nome não tem outro nome, nem na terra, nem no universo, nem no céu, e nem em um outro lugar. Um nome sobre este nome. Ele é o melhor, Ele é o the best, Ele é o nome sobre todo nome. E todo joelho um dia vai se dobrar e dizer: Ele é o Senhor. Aleluia. Que tremendo estar aqui hoje, porque um dia Ele vai pegar uma coroa, Ele vai pegar a minha e a tua coroa, e vai colocar na sua cabeça, e quando Ele colocar a coroa, você vai ver as marcas da cruz, as marcas na mão dEle, e Ele vai jogar uma pedrinha para você, uma pedrinha branca, que simboliza: você não deve mais nada, você está absolvido. Você vai ter um novo nome, você vai comer do fruto da árvore da vida, você vai comer esse fruto e vai viver eternamente. Aleluia. Logo Ele vai vir nos buscar, logo o Maranata vai acontecer, e quando isso acontecer, as trombetas soarão, e todos nós estaremos encontrando com Ele nos ares, para viver a eternidade. Aleluia. Esse Deus é merecedor do meu louvor, da minha adoração, e eu quero que você esteja nesse mesmo propósito. Quando eu vim para cá, eu estava ouvindo um quarteto, os Arautos do Rei, sobre um hino, sobre o quê? O arrebatamento. Que coisa linda. Eu comecei a sentir a presença de Deus ali, e é isso que me trouxe à mente para darmos início a esse culto. Glória a Deus. Como é que você está? Você está firme para adorar esse Deus? Você está com convicção? Espero que ninguém esteja aqui simplesmente por estar, mas que realmente esteja com seu coração ligado. Meu irmão, você sabe que você daqui a pouquinho vai estar com Ele por toda a eternidade? Isso é bênção. Amém, amados? Abaixe sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar juntos esta oração. Eu quero que você se concentre agora e entenda que Deus está aqui. Ele não estará, Ele já está. Aleluia. Diga assim comigo nessa oração: Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe novamente à tua casa. Nós queremos, Deus, dar o nosso melhor. Eu quero, Deus, te louvar, eu quero te adorar, eu quero te magnificar, eu quero te exaltar, porque tu és Deus, não há outro além de ti. O Senhor é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, Criador do universo. Por isso meu coração está aqui, desejoso de dar o melhor para ti. Deus, se há em mim alguma coisa que possa impedir o teu receber
do meu louvor e adoração. O Senhor me conhece. Se eu fiz algo, consciente ou não, mas que entristeceu o teu coração, Deus, eu quero ser purificado agora. Passa o sangue de Jesus sobre a minha vida, me limpa de alto a baixo. Eu quero te dar o melhor, mas em santidade, porque entendo que tu és santo e és merecedor de receber o meu louvor em santidade. Portanto, receba, Senhor, o meu louvor. Quero estar limpo, me limpa, me purifica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela tua presença. Como é gostoso sentir a tua presença. Meu coração sente que o Senhor está alegre de estarmos aqui neste momento para te dar o louvor e adoração que a ti pertence. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos louvar, vamos cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Todo mundo muito feliz. Amém. Feliz pela presença de Deus aqui em nosso meio. Feliz por podermos estar de volta, sim. No entanto, não tem como negar que são dias muito difíceis, como temos dito ao longo desse último ano, os últimos 13 meses. Sem exceção, todos estão passando dificuldades, seja por uma dor, seja por um estresse a mais, por estar de alguma forma preso, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos alguém conhece alguém próximo que faleceu, seja por Covid, seja por qualquer doença que venha desse motivo, nesses dias aí, nesses meses, né? Então são dias difíceis, são os dias de dor, tem muita gente sofrendo. A gente está sofrendo muito, E o mais difícil de falar nesses dias, acho que a palavra mais difícil de se falar esse dia é amor. Lembrar do amor é difícil em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à tribulação. Falar de amor, falar de confiança, de esperança é difícil. É fácil às vezes para alguém que só está passando um estresse, mas para alguém que perde um pai numa semana, uma mãe na outra semana, como é um caso de um colega nosso, é difícil falar amor e confiança, esperança para uma pessoa dessa, né? Mas Deus não desiste da gente. Ele não desiste do amor, Ele não desiste da confiança e da esperança. E a palavra dele diz assim em Romanos 12: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Aqui a gente pode lembrar muito do que está acontecendo na nossa política também, só que o detalhe é: odeiem o mal e não as pessoas más. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que mais Deus precisa neste dia, nestes momentos, é de um exército poderoso dele, é de um exército dele que é poderoso no nome dele. Amém? Então que possamos ser neste momento aqui o exército de Deus poderoso em batalha, nessa luta tão difícil. Amém? Vamos ser esse exército. Através da adoração e do louvor nós podemos ser esse exército de Cristo. Glória a Deus. Então vamos adorar ao nosso Senhor e Salvador. Deus, obrigado pela tua presença em nosso meio. Está aqui o teu exército, Pai, mais uma vez reunido, ó Deus, em meio a lutas, batalhas,
derrotas e vitórias. Está aqui o teu exército, ó Deus, para te adorar e para te exaltar. E que o Senhor então possa receber nossos louvores, e que teu Espírito Santo através de nós possa moldar as palavras desse louvor para chegar de forma perfeita ao teu coração, ó Deus. Para a tua honra e glória em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Queremos marchar por ti, Jesus. Aqui está o seu exército, Deus. Aqui está o teu exército, ó Pai, para te adorar, para guerrear, ó Deus, em teu nome, ó Deus. Pai, Abba Pai, Paizinho, o teu amor jamais acaba. Obrigado pelo teu amor, ó Pai. Sem o teu amor, sem o teu cuidado, ó Deus, estaremos consumidos, ó Deus. Já pelo pecado, ó Pai, ainda mais nesses dias difíceis, então, não só pelo pecado, mas também, ó Deus, pelas dificuldades e tribulações. Se não é o teu amor, ó Deus, teu amor, Abba Pai, o teu amor de Paizinho, ó Deus, nada conseguiremos, ó Pai, não sobreviveríamos, ó Pai, não resistiríamos, ó Deus. Então, obrigado pelo teu amor, Pai. Pai,
Abba, Pai, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai. Jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai, Abba, Pai, oh Pai, saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Que bom saber, que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. Que bom saber que és meu Pai. Que bom saber que és meu Pai, Abba, Pai, Paizinho, o amor que achei jamais acaba, Pai, fica mais, senta aqui, tua voz me acalma, Pai, Abba, Pai, oh,
saber que Tu és o nosso Pai, Deus. Glória a Teu nome, Jesus. Que bom saber que temos um porto seguro, ó Deus, aonde não enxergamos muitas vezes, ó Pai, em meio à dor, em meio à destruição, não enxergamos às vezes um porto seguro, mas Tu és o nosso porto seguro, a nossa única confiança, a nossa única esperança, Pai. Paizinho, Abba Pai, honra e glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Pai. Glória a Deus. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, ó Deus. Sem ela não podemos nada, Pai. E através dela, ó Pai, ainda somos agraciados, ó Deus, sentindo grande alegria, ó Pai, em meio à luta. Grande prazer, ó Deus, com a Tua presença. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Queremos exaltar a Tua presença neste momento, Deus. Tua presença é real aqui neste lugar. 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 Santo, junto com os serafins
serafins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos Santo, junto com os serafins cantamos Santo, junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Nos rendemos a Ti, Pai, com todo o nosso coração nos rendemos a Ti, ó Pai. Glória ao Teu nome, Jesus. Meus irmãos, neste momento, neste último cântico, eu queria pedir que nos uníssemos como família. Podem se assentar todos. Queria, neste momento, através desse cântico que nós vamos entoar, que cada um de nós possamos estar lembrando das pessoas que a gente sabe que está sofrendo. Levanta a mão aqui quem sabe de alguém que faleceu, próximo a você, que faleceu nesses dias. Praticamente todo mundo com a mão levantada. Então você tem para quem orar. Você sabe quem ficou, quem está precisando de oração, de um clamor agora neste momento. E nada mais especial de aqui como igreja nós podemos levantar esse clamor, amém? Por essas pessoas que estão sofrendo. Que a sua oração tenha no foco assim: mesmo sem entender, eu confio em Ti. O não entender não é pecado. Muitas vezes a gente fica em situações complicadas, a gente não entende, mas em Deus a gente confia. Glória a Deus. Ora então, com todo o amor do teu coração por essas pessoas, porque essa música diz isso: mesmo sem entender, eu confio em Ti, quero ficar no Teu colo. Glória a Deus. Então você vai clamar por essas almas aflitas neste momento. Ora e clama também pelo nosso governo, pela nossa situação política. A gente precisa de clamor, sim. Não aponte dedo para nenhuma pessoa. Quem está fazendo mal está cego. Quem está fazendo mal está cego. Assim como Paulo era cego e matava os cristãos, e depois virou o que virou. Tem pessoas cegas aqui que precisam do nosso clamor aqui na nossa nação, amém? Clame também por essas pessoas. Glória a Deus. A palavra de Deus continua assim em Romanos 12, a partir do 12: alegrem-se na presença, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoe aqueles que perseguem vocês. É duro, mas é isso que está dizendo. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não tem problema chorar, devemos chorar também com os que choram, amém? Então que através desse cântico você fique num alto clamor, meu irmão. Feche os seus olhos e ore pelas pessoas que eu disse. Amém? Glória a Deus.
mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim, e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender.
tuas mãos, Pai. Coloca as tuas mãos em cada coração aflito neste momento. Cada mãe, cada esposo orando pelo seu marido internado, cada mulher orando pelos teus filhos, pelos teus parentes, cada mãe orando pelos teus filhos, cada filho que está ajoelhado orando pelo teu pai, pela tua mãe, pelos seus avós internados, ó Deus, doentes, ó Deus, cada alma aflita por alguma perda, ó Deus, por alguma morte, Senhor, esteja ali agora, principalmente ali agora, ó Deus, naquelas casas, ó Pai, nessas casas aflitas, ó Pai, nessas casas com dor, ó Deus, e que através da tua dor, ó Deus, o Senhor encontre no coração de cada um esperança, confiança, perseverança em Ti, Jesus. Vá no coração de cada um, ó Pai, de cada alma com dor, ó Pai, neste momento, cada alma aflita, atribulada, ó Deus, ser com cada um, ó Pai, com o teu toque especial, porque só o teu toque especial, só as tuas mãos são poderosas o suficiente para erguer quem está caído, ó Deus, só as tuas mãos são poderosas o suficiente, ó Deus, para trazer vida, ó Deus, a quem está com a alma agora praticamente morta, ó Deus. As tuas mãos são poderosas, e é a ela que clamamos, ó Deus, pelas suas mãos em cada um de nós. Obrigado, Jesus, e oramos, ó Pai, com fé, e cremos que o Senhor está mudando situações, e que através dessa dor o Senhor vai levantar um povo ainda mais forte, ainda mais poderoso, ainda mais vitorioso em batalhas, ó Deus. Esses momentos de dor não são à toa, esses momentos de dor são para levantar um povo renovado, um povo mais forte em Ti, ó Deus, não para baixar, mas para levantar, não para reprimir, mas para exaltar aqueles que em Ti estão confiando, ó Deus. E ansiamos por este momento, ó Pai, na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao seu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor é para nós. Glória a Deus, amém, amém. Vamos continuar com os nossos dízimos e ofertas, amém, em obediência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Temos aqui o gasofilaço para os dízimos e ofertas, e a bolinha missionária, com essas duas meninas lindas, Lorena e Miriam. Glória a Deus. Contribua conforme o Senhor tem colocado no teu coração, com alegria, amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor e ofertando. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci.
estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Seja adorado, Jesus. Glória ao teu nome. Queria chamar a Kelly para orar pelos dízimos, as ofertas. Você já chamou as crianças também? E as crianças também, as pessoas mais importantes, já aproveitam e podem subir aqui para também já orarmos por vocês. Amém? Oremos então. Querido Deus, obrigada porque a gente pôde estar aqui hoje, ó Deus, obrigada porque o Senhor, ó Deus, permitiu que estivéssemos juntos como família, ó Deus, louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Deus. Recebe o nosso louvor, ó Deus, com um aroma suave a Ti. Recebe, ó Deus, as nossas atitudes, a pregação, os nossos ouvidos abertos, ó Deus, a Ti, como um louvor, ó Deus, para glorificar o Teu nome, ó Deus. Eu peço agora, ó Deus, por esses dízimos, essas ofertas, ó Deus, peço que o Senhor esteja nos enchendo de sabedoria, ó Pai, para usarmos para a Tua obra, ó Deus. Louvamos, ó Deus, porque nós podemos ofertar a Ti, ó Deus, porque com aquilo que o Senhor nos dá, nós podemos Te entregar, confiando que nada o Senhor deixará faltar na Tua casa, ó Deus, e na nossa casa também, ó Pai. Peço pelas crianças agora, ó Deus, esteja cuidando de cada uma delas. Obrigada porque o Senhor trouxe cada uma delas aqui, ó Deus. Esteja falando aos nossos corações, ó Deus, através do que elas serão ministradas, ó Deus, que nós, assim como elas, possamos sair daqui transformados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz, igreja. Amém. Tivemos uma temporada lá no sul, por conta do meu sogro, o acidente que ele teve, caiu uma madeira na sua cabeça, e a gente ficou um tempo lá ajudando, e agradeço a oração daqueles que intercederam. Graças a Deus ele já está bem melhor, já fez a cirurgia e tudo mais. Graças a Deus foi um milagre, poderia ter sido algo muito pior, né? E graças a Deus, Deus protegeu ali, foi um livramento que Deus deu para ele ali, e eu agradeço as orações dos irmãos. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo 13. E quando eu estava preparando a mensagem, Deus falando comigo durante a semana, eu até falei com o Edgar que ia ministrar, passei uma música para ele, se daria para tocar, ele falou, não, vai ter uma música nova, que foi essa que a gente cantou, aí vai ficar mais complicado. Eu falei, não, tudo bem. E agora eu sei o porquê, porque essa música tem muito mais a ver do que a que eu tinha escolhido. Porque quem fala e quem prepara é o Senhor, não é a gente. É Ele que fala, é Ele que ministra, é Ele que está desde o começo já trazendo uma palavra no teu coração. E a música que foi cantada, o momento que tivemos aqui, todas as músicas, aliás, tem tudo a ver com aquilo que vamos ver nesse salmo, do que vamos falar nesse momento, aquilo que Deus quer falar com você. O que Deus quer falar com você, meu querido, é que há esperança. Há esperança. Esse é o tema dessa mensagem, é o que a gente vai ver no Salmo capítulo 13. Amém? Vamos ler? Salmo capítulo 13.
Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Mesmo sem eu entender, né? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, mesmo sem entender, né, o que a gente cantou, eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Aleluia! Maravilhoso esse salmo. Obrigado, Cal. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos, neste momento, que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. E como é lindo enxergar e ver que o culto é o Senhor quem faz. Porque o Senhor já tem falado e tem ministrado desde o começo desse culto. E agora o Senhor quer dar uma palavra direta, mais direta, para a tua igreja, para esse teu rebanho, para aqueles que vão ouvir. Deus, fale com cada um, fale com as tuas ovelhas, limpe agora os pelos, tire as sujeiras, trate suas ovelhas agora, leve elas agora para os pastos verdejantes que só o Senhor conhece, e alimente tuas ovelhas neste momento, por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem um dito popular que diz que a esperança é a última que morre. Esse é um dito popular. No dicionário Aurélio, se eu não me engano, tem Aurélio e tem aquele Michelans, qual que é o nome? Não lembro. Tem um nome, acho que é esse daí. Hã? É, esse aí. O significado da palavra esperança está assim: ato de esperar aquilo que se deseja obter. Segundo, expectativa na aquisição de um bem que se deseja. Terceiro, aquilo que se espera, aquilo que é desejado. Quando se refere à religião, olha que interessante, o próprio dicionário fala: é a segunda das 3 virtudes teologais, simbolizada por uma âncora ou pela cor verde. As 3 é a fé, a esperança e o amor, né? Tudo vai passar, mas o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor, que fala lá em 1 Coríntios 13. E o dicionário traz essa definição aqui. Quando vai falar do aspecto religioso da palavra, ele traz essa definição. E o interessante é que fala de âncora como símbolo da esperança. Guarda essa informação que a gente vai falar dela mais à frente. Mas é interessante destacar o que o próprio dicionário fala sobre esperança. Enfim, a questão aqui é que a gente pode afirmar, tanto por esse dito popular, quanto por essas explicações, esses significados que o próprio dicionário traz, é que para o mundo hoje a esperança não passa de um otimismo infundado, até utópico, porque você espera algo, mas você não tem certeza se vai acontecer. Espera até o último momento, como diz o dito, né? É o último que morre, mas morre. Não tem uma segurança. A esperança não passa de um desejo forte de se obter algo, ou de uma grande expectativa de que aquilo pode acontecer. Mas é certo que vai acontecer pela esperança do mundo?
Não, não é certo. Ou seja, apesar de ser o último recurso que podemos usar, a esperança, ela não nos garante nada. Essa esperança que o mundo tem. Esse olhar o copo meio cheio, de vez meio vazio, sabe essas coisas? É a esperança que o mundo dá, mas não dá garantia de nada. Não garante nada essa esperança. Por isso que a gente vai ver hoje, e o que a gente vai ver nesse salmo, a gente vai responder uma pergunta: qual que é a esperança que Deus nos dá? Será que essa esperança é diferente da esperança que o mundo dá? Olhando para esse salmo, a gente vai perceber a esperança que vem de Deus, a esperança que Ele quer que nós tenhamos, a esperança que Ele coloca no nosso coração, que é bem diferente da esperança que o mundo coloca. E Deus já tem falado conosco. Preguei aqui já sobre a paz, sobre o medo, todos da perspectiva bíblica, da perspectiva de Deus. A paz é diferente da paz do mundo, certo? A paz de Deus, a gente viu isso. O medo, a forma que o mundo encara o medo, é diferente da forma que Deus nos ensina a encarar o medo. E hoje, mais uma vez, Deus quer falar conosco que a esperança que o mundo nos dá é completamente diferente da esperança que Ele nos dá. Amém? E já posso adiantar um pouco aqui, da mesma forma que eu falei que a paz do mundo é diferente da paz de Deus, a esperança que Deus nos dá é infinitamente mais sólida e real do que a esperança que o mundo nos dá. E é isso que esse salmo vai falar para nós. E à luz de outros textos, nós vamos enxergar qual é a esperança que Deus nos dá. O que podemos esperar de Deus e em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos olhar então esse salmo e vamos aprender como que o salmista enxergou a esperança e como Deus clareou a esperança no coração do salmista. E à luz de outros textos, vamos entender, porque a Bíblia fala muito sobre esperança, vários textos sobre esperança, várias histórias sobre esperança. Não vai dar para ler todos, mas um pouquinho aqui, outros textos trazendo a luz a esse salmo, vamos aprender o que Deus quer falar para você hoje. Há esperança. Amém? Há uma esperança viva. Glória a Deus. O salmo em si, os salmos, todo o livro dos salmos, ele é conhecido como o inário, era o inário dos judeus. Esses salmos que nós temos aqui eram cantados pelos judeus. Tem até, se você olhar, às vezes aparece pausa, estrofe, algumas coisas assim, porque era cantado pelo povo. E os 150 salmos que nós temos na Bíblia, é a compilação de 5 livros dos salmos dos judeus. São 5 livros que eles tinham, que aqui na Bíblia foi compilado em um salmo só, né? um livro só, mas tem 5 livros contidos aqui, escritos a sua maioria por Davi, o grande rei Davi, mas também temos salmos de Salomão, salmos de Asaf, salmos, até um salmo de Moisés, que é o mais antigo que nós temos, e algum Coré, a família de Coré. Tem salmos, mas a maioria deles foi escrito por Davi, como é o caso do Salmo 13, que a gente está estudando aqui. E para melhor compreensão desses salmos, foi colocado uma classificação dos salmos. Claro, dado as devidas divergências, chegamos a 8 classificações de salmos, 8 tipos de salmos. Temos salmos de gratidão, salmos de louvor individual, salmos de louvor da nação, salmos didáticos, salmos que vão nos ensinar algumas coisas, salmos de lamento individual e lamento da nação. Enfim, tem 8 classificações. Não vou entrar em todas, o que nos importa é onde esse salmo aqui, 13, está classificado.
O Salmo 13 entra na classificação dos salmos de lamento do indivíduo, ou lamento individual. É um salmo onde o próprio salmista está lamentando, está numa situação difícil e ele está se colocando diante de Deus. Então essa é a classificação desse salmo. Salmo de lamento individual. E nesses salmos, não é só esse que entra nessa classificação, são vários. Esses salmos, eles sempre seguem uma certa ordem. Eles seguem alguns passos. O salmista, quando escreve salmos de lamento individual, eles seguem alguns passos no seu salmo. E são 5 passos, geralmente, que encontramos nesses salmos. É um apelo, nós vemos sempre um apelo, nós vemos sempre um lamento, nós vemos uma petição, nós vemos uma confiança, e nós vemos, por fim, um louvor, um voto de louvor. E é exatamente isso que a gente vê nesse salmo. Claro que alguns não dá para enxergar certinho, mas sempre se encaixa nesses passos. Apelo, lamento, petição, confiança e louvor. Voto de louvor no final desses salmos. E é o que a gente enxerga aqui. Aqui, Davi, ele mistura um pouco o lamento com o apelo, mas é o que a gente enxerga aqui nesse salmo. Vamos olhar esses passos de Davi e vamos olhar nesses passos como a esperança, como Deus revela a esperança para nós aqui. Amém? O primeiro passo, então, como eu falei, está misturado o apelo e o lamento, está no versículo 1 e 2. A gente vê aqui Davi, ele apela e ele lamenta muito forte diante de Deus. Ele rasga o coração dele diante de Deus. É um apelo muito forte que ele faz. Quando a gente vai ver os versículos 1 e 2, 4 vezes Davi fala: até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim? Até quando terei inquietações? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Nesses versículos 1 e 2, com essa expressão até quando, ele estava demonstrando o nível da profundidade da angústia que ele se encontrava. Essa expressão até quando demonstra que Davi estava profundamente angustiado, provavelmente por não receber um alívio de uma enfermidade, porque olha o versículo 3, olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Ele estava, não sei se é uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, mas ele estava preocupado, não sei se de repente não é mesmo até uma enfermidade dele, ou uma situação difícil de enfermidade. E aqui é interessante, fazendo um paralelo para hoje, é o que a gente acabou de fazer um pouco antes. O mundo está vivendo num momento assim, de dor, de luto. Pessoas próximas estão falecendo. O Edgar fez a pergunta aqui, e é verdade. Um senhor da igreja lá de Marília faleceu, que eu ia na casa dele, fazia parte da liderança. A mãe do amigo meu também está internada, Jonathan Nemer, ele até tem uns vídeos aí, ele é bem famoso aí, ele é youtuber, né? E ele é de lá, ele era da igreja lá, conhecia, ia na minha casa, a mãe está internada, a mãe dele fazia libras lá na igreja, a mãe dele está internada, entubada. Então, é um momento parecido com o que Davi está vivendo aqui. E isso levou Davi a esses até quando? Até quando? Mostrando uma angústia profunda de Davi aqui. E além disso, esse é o apelo dele, né? Lembra os passos, apelo e o lamento? E tem o lamento agora, como Davi lamenta, ele fala: até quando, Senhor, esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? O lamento de Davi é porque ele não estava mais sentindo Deus perto dele. Ele sentia que o rosto de Deus estava virado para ele. E quando ele diz isso, ele está expressando esse lamento profundo. Além dessas expressões até quando, Davi revela
que ele estava sentindo aqui. Ele estava completamente no fundo do poço. Ele sentia completamente, não tinha mais esperança. Se a esperança é a última que morre, para Davi já tinha morrido. Essa é a ideia, esse é o lamento dele. Até Deus virou o rosto para mim. Já era, não tenho mais o que fazer. Deus virou o rosto, se escondeu. Não tenho mais acesso a Deus. A situação, na verdade, ele está expondo para nós a situação ao qual ele se encontrava. Profunda tristeza. Revela para nós o quão desesperadora era a situação que Davi se encontrava. Tanto esses até quanto esse lamento de falar que Deus virou o rosto. Isso significava que a esperança de Davi realmente já tinha morrido. E esse é o pano de fundo que Davi escreve o seu salmo. Ele escreve esse salmo vivendo essa situação. Ele escreve esse salmo vivendo esse momento. Ele escreve esse salmo nesse momento terrível e angustiante da sua vida. Só que não para por aí, ele vai para outros passos. E o segundo passo que ele dá aqui, dentro desse contexto que ele pintou para nós, de total desesperança, é a petição. Mesmo sentindo que Deus tinha virado o rosto, mesmo sentindo que Deus estava longe, mesmo sem nenhum tipo de expectativa ou esperança, ele ainda clama ao versículo 3, ele diz: olhe para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Davi clama, mesmo sentindo que Deus não tinha virado, que mesmo que Deus tinha virado o rosto para ele, pois sabia que Deus era o único que poderia resolver aquela situação. Mesmo sentindo no coração que Deus estava longe, mesmo assim ele clama. Amém? Mesmo assim ele ora. Mesmo assim ele se coloca diante de Deus. E essa é a grande lição que Davi nos ensina aqui. Mesmo que a esperança tenha morrido, essa do mundo, creia em Deus, confie na esperança dEle, amém? Pois esta nunca morre. A esperança que vem de Deus nunca morre, e a gente vai ver no decorrer do Salmo isso. Davi, ele clamou mesmo sem esperança. E aí outros textos, um texto que traz luz a isso, é lá Romanos capítulo 4, versículo 18. E só um parênteses, falando em Romanos, essa semana, como voltou a igreja a abrir, voltaremos com o estudo de Romanos, amém? Glória a Deus. Então, quarta-feira, às 19 horas, a intercessão, e às 20 horas, o estudo de Romanos. Glória a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 18. Se quiser acompanhar aí, pode abrir a sua Bíblia. Romanos 4, 18. Olha isso. Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu. Aleluia. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão aqui com 100 anos e Sara já com 90 anos, não tinha nenhuma esperança que teria um filho ainda, mas só que Deus tinha falado com ele. E o texto diz que em esperança creu, ou seja, a esperança do mundo não resolveu o problema de Abraão, porque ele estava sem esperança, mas em esperança creu. Essa outra esperança, que é a esperança de Deus, essa resolveu o problema de Abraão. Aleluia! A esperança de Deus resolveu a situação de Abraão, e a gente sabe a história, vem Isaac e vem toda uma nação. E não só Isaac, né? Temos a descendência de Abraão, ela é enorme. Tem Ismael, tem os filhos de Quetura, é muita gente. E aqui nós vemos então, tanto Abraão como Davi no texto aqui, eles experimentaram a esperança de Deus, pois mesmo quando Deus lhe escondeu o rosto, ele não deixou de clamar
e pedir por sua ajuda. Amém? No caso de Davi aqui. Portanto, Davi e Abraão provaram a esperança firme, a esperança concreta e a esperança real de Deus. Se a esperança do mundo, ela é infundada, não tem fundamento, ela não é firme, ela é utópica. A esperança em Deus, ela é real, ela é firme. Se a esperança do mundo é abstrata, a esperança de Deus, ela é concreta. Amém? Glória a Deus, e é isso que Davi começa a experimentar aqui no Salmo. E experimentando isso, ele parte para o terceiro passo. O primeiro passo, ele fez o apelo e a petição, e o lamento dele, mostrando a situação. O segundo passo, ele clama, ele pede a Deus. E depois que ele pede a Deus, ele demonstra então confiança. Depois que ele volta os seus olhos para Deus, tira os seus olhos daquela situação terrível que ele estava, e volta os olhos dele para Deus, mesmo sentindo que Deus não estava vendo ele, estava com o rosto virado. Ele clama, e depois que ele clama, o seu coração se enche de confiança. É o terceiro passo que ele dá aqui. Olha o versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. Glória a Deus. O meu coração exulta em tua salvação. Olha isso. Como que um coração de quem estava vivendo aquela situação pode agora exultar? Gente, você tem noção da virada de jogo aqui? Porque ele clamou a Deus, ele pediu, e Deus mudou o coração dele. Depois de clamar e pedir a ajuda de Deus, o coração de Davi se encheu dessa confiança, pois ele provou de Deus a verdadeira esperança. Amém? É isso que ele está provando aqui. Aqui fica nítido como o coração angustiado e completamente perdido de Davi se transformou em um coração exultante. O texto fala: eu vou exultar na tua salvação. Maravilha! Só que tem um detalhe aqui importante. Quem que mudou? Deus mudou aqui? Foi Deus que mudou? Foi a situação que mudou? Parece que teve cura, mudou a situação? Quem que mudou? O coração de Davi. Ele mudou. O coração de Davi mudou completamente ao se deparar com essa esperança que vem de Deus. Aleluia. O coração dele muda completamente. O Dr. Shedd, ao comentar esse texto, esse salmo, ele fala assim: a oração não operou mudança em Deus, mas operou mudança na atitude do salmista. Amém? Mudou o coração do salmista. E a esperança desvendou para Davi algo lindo, algo maravilhoso, trouxe a Davi uma alegria, uma exultação. No quê? Exulta em quê? Em tua salvação. A esperança mudou o foco de Davi para a situação onde ele estava vendo o fundo do poço ainda sobre a sua cabeça, ou seja, ele estava abaixo do fundo do poço. A esperança tirou o foco dele dessa situação e mostrou algo maravilhoso a ele, a salvação de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O versículo 5, eu exulto em tua salvação. Queridos, é claro, é óbvio que naquele momento Davi não tinha uma revelação completa da salvação de Deus. Alguns salmos mostram que ele tinha noção do que viria. Alguns salmos davídicos, que fala, aquele que o próprio Jesus cita, quando Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, senta à minha direita. Então Davi tinha alguns lampejos no momento da salvação de Jesus Cristo, amém? Só que não era completa ainda, como nós temos hoje.
Davi não tinha noção completa da salvação como nós temos hoje, mas mesmo com uma visão, com um entendimento não tão claro de algo tão sublime que Deus fez, do plano tão sublime de salvação, ele pôde exultar mesmo assim, glória a Deus, porque ele viu o plano de salvação do Senhor, amém? A atitude de Davi muda completamente quando ele tira o foco do problema e foca na salvação que Deus lhe concedeu. E hoje nós temos ainda uma revelação mais completa da salvação, amém? E eu quero trazer outro texto para trazer luz a esse ponto em relação à salvação. Algo mais, hoje é mais real a salvação para nós, é mais completa. Jesus já veio, e como nós podemos entender essa salvação? Um texto que eu quero trazer aqui, para trazer luz a isso, é Hebreus capítulo 6, você pode abrir aí. Hebreus 6, versículos 17 a 20. Hebreus 6, 17 a 20. Amém? Eu coloquei aqui, mas eu só quero confirmar. Diz assim a palavra do Senhor: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, ou seja, ele está falando sobre salvação, certo? Deus o confirmou, esse propósito, com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, ou seja, em Deus mesmo e na sua palavra, que não é mentirosa, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Ele coloca a salvação como esperança aí, mas que esperança? Olha lá, temos essa esperança na salvação como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a segurança que a salvação nos traz, amém? Olha a esperança que nós temos aqui. Gente, se para Davi, que não tinha essa revelação, já foi algo que ele pôde exultar e mudou completamente o seu coração, quando ele olhou a esperança da salvação, para nós muito mais. O autor de Hebreus aqui coloca que essa esperança é âncora. Voltando lá, lembra que eu falei que no dicionário tem essa ideia, esse símbolo? Por que âncora? Por que âncora? A ideia, quando um navio está ancorado, não importa o tamanho do navio, a âncora, claro, ela conforme o tamanho do navio, mas desceu a âncora, o navio vai sair dali? Não vai sair dali. É essa a ideia. Da mesma forma que um navio se firma ancorado, o que o autor de Hebreus está falando, a nossa âncora está lá no céu, está lá no templo, lá no santuário celestial, e está firme. Aleluia, nos firma, e quando nós focamos nessa esperança, e aí ele fala, é a esperança que está nos propostos, é uma esperança firme, como âncora, não é uma esperança vazia e utópica que nem o mundo mostra, aleluia, é uma esperança firme. Nós temos esperança em Deus de nos salvar. De novo, é importante ressaltar aqui, a situação de Davi mudou? Não. O coração dele mudou. Ou seja, não importa a situação que vamos viver, não importa a situação que estamos vivendo, se você focar em Cristo,
e ter dele essa esperança é âncora na sua vida, amém? A esperança da salvação do Senhor, glória a Deus. E é isso que Ele está falando conosco nessa manhã, amém? Portanto, a esperança que vem de Deus, ela é firme, ela é concreta, ela é mais real do que tudo que os nossos olhos podem ver, ela é mais real do que tudo que os nossos ouvidos podem ouvir, e ela é mais real do que tudo que as nossas mãos podem apalpar, amém? Creia nisso, meu querido, tenha essa confiança que Davi teve aqui. Eu, porém, confio em teu amor, eu exulto na tua salvação, glória a Deus. Como eu falei quando eu falei do medo, o pior medo do homem é a morte, concorda? E essa doença tem levado muitos à morte, mas se nós temos essa esperança, a nossa morte é vitória, amém? O morrer é lucro, o viver é Cristo e o morrer é lucro, glória a Deus. Por isso que não temos que temer, temos que ter esperança, só que uma esperança de Deus que é firme, que é âncora, glória a Deus, naquilo que Ele fez por nós, no plano que Ele escreveu para nós, o plano de salvação de Deus em Jesus, glória a Deus. E com isso, não tem como ele terminar o salmo de outra forma, a não ser fazer o voto de louvor dele. Ele não tem como, depois que ele trocou o foco, e ele viu, se exultou nessa tão grande salvação que é essa âncora, ele louva, ele vai para o quarto passo e último, ele louva, ele faz um voto de louvor no versículo 6, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, glória a Deus. E esse voto de louvor aqui, que geralmente encerra esses salmos de lamento do indivíduo, ele reflete uma consciência religiosa que o povo de Israel tinha, que era louvar a Deus pelas bênçãos com a mesma intensidade que eu clamo quando a coisa está ruim. Deu para entender? Essa era uma consciência do povo. E aqui, queridos, se a gente pegar esse salmo, a gente lê só os primeiros 2 versículos e o 6º, a gente vai falar, não, peraí, Davi é bipolar. Peraí, Davi tem alguma coisa que não está batendo para ele, cara. Porque como que um cara que está numa situação dessa, termina o seu salmo numa situação completamente oposta? Como que isso acontece? A gente vê aqui, o que mudou foi o foco de Davi. Ele passa a olhar as bênçãos de Deus, principalmente a salvação, e só isso já foi o suficiente para o coração dele mudar completamente o seu semblante. Eu imagino Davi aqui nos primeiros versículos, com o seu rosto completamente obscuro em lágrimas, e depois que ele pede, e ele vem e experimenta a esperança que Deus dá na salvação, e foca os seus olhos em Cristo, na salvação, o seu rosto que estava ali obscuro em lágrimas, está resplandecendo em luz e alegria. Não é isso que a gente vê nesse salmo? E o gatilho dessa paradoxal mudança chama-se esperança. Glória a Deus, mas a esperança que vem de Deus. Essa esperança que é firme, que é real, que é viva. Amém? O que gerou alegria e o perfeito louvor aqui no coração de Davi foi a segura esperança que Deus lhe deu ao salvar a sua vida. Amém? Foi isso que mudou e fez o coração dele se exultar. E a ideia, trazendo luz novamente a esse princípio aqui, de que devemos louvar a Deus na mesma intensidade que pedimos, devemos ter um coração grato e adorador e louvar com alegria o Senhor,
diante das suas bênçãos, com a mesma forma que a gente pede e clama quando as coisas estão ruins. Esse é o princípio aqui do louvor. Textos, quero trazer 2 textos que vão ajudar a gente a entender isso. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? O verbo está em que tempo? O verbo abençoar está em que tempo? Abençoou, ou seja, ele já nos abençoou com o quê? Só um pouquinho de bênção? Todas as bênçãos. Glória a Deus. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Parece que é isso que Davi está vendo aqui, nesse salmo. Por isso que muda o seu semblante. Outro texto, Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Amém? Se você quiser anotar aí, Romanos 8, 18. Ele fala assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos está revelada, que nos será revelada. Essa esperança aqui, ou seja, os sofrimentos, olhando aqui a situação de Davi que estava aqui, isso não tem nem comparação com a glória e bênção, e a glória que nos está revelada. Amém? E esses textos então nos revelam, com base nesse princípio de louvor que a gente vê aqui em Salmos, que devemos ter uma vida de pleno louvor a Deus. Amém? Adoração e gratidão sempre a Deus, pois nossas dores e sofrimentos, preocupações e anseios não podem ser comparados com as infinitas e ricas bênçãos que Deus já preparou e já derramou sobre nossas vidas. Se o que nos leva a clamar e pedir é o sofrimento, e o que nos leva a ter uma vida de louvor e adoração são as bênçãos, e se os sofrimentos não tem nem comparação com o tamanho das bênçãos, a nossa vida tem que ser mais de rosto triste e chorando, ou alegria e exultando em louvor? Aqui, gente, deu para entender? Porque aqui, Efésios e tanto Romanos, nos garante todas as bênçãos, nos garante que Deus já estabeleceu para nós todas as mais ricas bênçãos. Amém? Por isso a nossa vida precisa ser repleta de louvor e adoração. Só que para agirmos assim na prática, precisamos focar não nos problemas e sofrimentos até palpáveis, mas nas incontáveis bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida. E dentre elas, a maior de todas, a salvação. Deu para entender? E o que nos ajuda a focar aqui é a esperança. Glória a Deus, a esperança de Deus. Glória a Deus. Desse modo, se quisermos experimentar a mesma virada de vida aqui que Davi experimentou nesse salmo, trocando as lágrimas de tristeza pelo louvor e riso da alegria, precisamos alimentar a esperança que vem de Deus no nosso coração, focando assim os nossos olhos mais naquilo que Deus já nos deu, do que naquilo que estamos vivendo agora. Queridos, pode ser que a situação não mude, pode ser que a situação até piore, mas o seu coração vai se exultar,
porque o seu foco não vai estar aqui, vai estar lá. Glória a Deus! Há esperança. Aleluia! Há esperança. Creia nisso. Portanto, a grande lição que esse salmo nos ensina é isso. A esperança divina, ela é firme, ela é concreta, ela é real. Se confiarmos nela, nossa vida será repleta de alegria, louvor, gratidão e adoração sempre a Deus. Amém? É isso que esse salmo nos ensina. E trazendo tudo isso para nós hoje, aplicando tudo isso na nossa vida hoje, olhando cada passo, como a gente pode aplicar para nós hoje esse salmo? O primeiro passo de apelo e lamento, nós temos que encarar a realidade dos problemas e situações difíceis da vida. Queridos, ao apelar e lamentar diante de Deus, Davi está nos ensinando aqui a não jogar as coisas para debaixo do tapete. A esperança que o mundo fala aí, às vezes faz isso. Não, mas esquece, tenta... Não. Davi, ele se lamenta diante de Deus. Ele encara, ele não passa um pano nos problemas, nas situações. Ele encara, ele mostra diante, ele se mostra como está o coração dele, não fica escondendo. Ele não fica escondendo as coisas debaixo do tapete. Porque uma hora não vai ter tapete que vai cobrir os seus problemas. Não vai existir tapete no mundo que vai cobrir os seus problemas, não vai. Não é assim que se resolve. Se resolve como? Assumindo, expondo diante de Deus a situação. É isso que a gente aprende aqui. O segundo passo, além de expor, o mais importante é pedir. Além de apelar e lamentar diante de Deus, nós temos que pedir, clamar, pedir ajuda de Deus. Temos que reconhecer diante de Deus que nós não temos como resolver as situações difíceis. Temos que olhar, assim como Davi fala aqui, olhe para mim, responde, Senhor, ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu vou morrer. Ou seja, não tenho outra solução a não ser a Ti. Glória a Deus. Temos então que pedir, temos que reconhecer que somos fracos e totalmente dependentes do agir de Deus. Não temos que arranjar subterfúgios para resolver os nossos problemas. O único que pode resolver é Deus. Por isso, nesse segundo passo, temos que pedir, clamar a Deus. Amém? Terceiro passo, e pedir com confiança. Temos que confiar plenamente nele. Temos que deixar claro para Deus que Ele é a nossa única esperança. Amém? Temos que confiar, mostrar para Deus que temos que estender a nossa mão para Deus. Mostrar que nós confiamos somente nele. Nós confiamos única e exclusivamente no plano de salvação dele. Amém? É isso que temos que fazer. E assim, no último passo, temos que louvar sempre a Ele, com total gratidão no nosso coração. Amém? Temos que demonstrar para Deus o nosso louvor. E fazemos isso. Como que a gente demonstra o nosso louvor, a nossa confiança? A gente demonstra a nossa confiança em Deus quando a gente vive uma vida de pura adoração, de puro louvor a Deus, com o coração sempre alegre e radiante. Paulo vai nos ensinar isso lá em Filipenses. Filipenses é a carta da alegria. Alegrai-vos, novamente direi, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. E sabe quando Paulo escreve Filipenses? Na prisão. Porque a alegria dele não dependia das circunstâncias. Dependia de quem ele estava crendo, em quem ele cria. Amém? Glória a Deus.
Com tudo isso eu pergunto, trazendo para nós ainda, será que temos rasgado o nosso coração diante de Deus? Ou temos colocado para debaixo do tapete os problemas? Será que eu tenho pedido a ajuda de Deus? Será que eu tenho clamado? Será que eu tenho confiado que Deus é maior do que os meus problemas? Que as suas bênçãos são infinitamente maiores que as preocupações e dores? Onde está o meu foco? Aqui ou aqui? Tenho confiado? Como está a minha vida de louvor e gratidão a Deus? Por que não tenho louvado tanto a Deus? Uma vida de louvor é gerada no coração daqueles que focam mais nas bênçãos do que nos problemas. Uma vida de louvor só é gerada naquele coração que foca mais nas bênçãos e não nos problemas. Quer ter uma vida de louvor, alegria e gratidão? Foque nas bênçãos de Deus e na sua salvação. Amém? Para concluir, caminhando para a conclusão, queria ler o Salmo 30, versículo 11 e 12. Diz assim, Salmo 30, 11 e 12. Mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Glória a Deus. Trocastes minhas vestes de pranto em vestes de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, meu querido, concluindo essa mensagem, apele, lamente-se diante de Deus, mas peça com fé, com confiança, e Deus encherá o seu coração da sua esperança, e assim o pranto se transformará em alegria, e a tristeza em júbilo. Aleluia! Glória a Deus. Guarde isso no coração, meu querido, e confie no Senhor. Há esperança, há esperança, confie nele, amém? Glória a Deus, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor mais uma vez. Pai, como é bom ouvir a Tua voz falando conosco. Como é bom ouvir o Senhor falando conosco desde o começo deste culto, onde foi lido que o Senhor veio até nós, se humilhou, se esvaziou, e essa é a nossa esperança, é o Senhor vindo até nós, nos resgatando. Pai, nós cremos em Ti, obrigado porque há esperança. Nós só queremos dizer para o Senhor agora que nós confiamos em Ti, que nós vamos trocar o nosso lamento, vamos trocar as nossas lágrimas, o nosso rosto obscuro, desfocar a nossa vida dos problemas e focar em Ti, na Tua esperança, na Tua salvação, e render a Ti uma vida de louvor, com alegria, com gratidão, com adoração. Mas para isso nós precisamos da Tua esperança. Por isso derrame dessa esperança no nosso coração nessa manhã. Enche o nosso coração da esperança que Davi demonstra aqui nesse salmo. E transforme o nosso pranto em alegria, para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos ter uma vida de adoração, que exulta no Senhor, e que a nossa vida de adoração exultante possa contagiar todos aqueles à nossa volta, todos esses, ó Pai, que estão vivendo momentos terríveis,
Nos ajude como igreja agora a levar essa esperança àqueles que estão perdendo familiares, àqueles que estão em luto, aqueles que estão em dor por seus parentes nas UTIs. Nos ajude a levar essa mensagem de esperança que há em Ti, no nome poderoso de Jesus, Pai. Deus, que Teu amor, que a graça do Teu Filho Jesus e a consolação do Teu Santo Espírito Consolador esteja agora levando a nós e a todos a essa esperança a qual ouvimos nessa manhã, enchendo o nosso coração dessa esperança, para a Tua honra, para a Tua glória, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, meu querido. Tenha uma boa semana, cheio de esperança. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.